A gente, quando era criança, tinha um pasto no lado da casa e no fim da tarde as pessoas se reuniam ali, a criançada, com mais pessoas, para brincar de contar histórias. Era uma brincadeira e sempre provocando para quem é que contava a história mais vibrante, né? E isso era uma coisa tão incrível, né? E nas casas, a hora que eles mais contavam as histórias era na hora da ceia, porque lá não existia jantar, chamava de ceia, né? Da noite. Então a família em torno da mesa, ali aparecia muita história. Geralmente era a mãe que provocava o conto de alguma história, muito com a intenção de dar freio nas crianças, né? Então elas criavam uma história como essa, por exemplo, sabe que a mulher é a que primeiro levanta, cuida do fogão, tem que estar sempre mantendo o fogão aceso, e era um complicado porque eles não tinham isqueiro, fósforo, né? Mas a responsabilidade de deixar fogo aceso era da mulher. Então era sempre a primeira a acordar, preparava, né, a boia, que eles ou iam para a pesca ou iam para a roça, ela que preparava, e o pessoal saía para trabalhar, ela ficava em casa, mas ela tem atividade o dia inteiro. Ela não para de trabalhar nem um instante. Ela tem muita atividade dentro de casa. Cuidar da criação, cuidar da hortinha, depois, as horas vagas era para estar trabalhando no tear, né? Porque ela não tinha loja para comprar pano, eles mesmos é que preparavam o pano, né? Então tinha a questão do algodão, principalmente, e fiar, descaroçar, fiar, transformar em fio, depois desse fio vai para o tear para fazer pano. Olha, é complicado. Então a mulher tem atividade o dia inteiro. E quando chega então já nas horas mortas, das 6 horas, ela já está com a ceia pronta, esperando o pessoal que vem, ou da pesca, ou da lavoura. E nessa hora, geralmente tinha gurizada, né, os filhos, diziam: mãe, eu vou cear, mas depois vou lá na casa do Maneca. O exemplo. Ai, que bom, ela diz. Ai, que bom que tu vai, que eu quero mandar uns bijuzinhos para a mãe do Maneca, mas eu não tive tempo de ir lá, porque daí ela dá todo a trabalheira que ela passou naquele dia. Ela não tinha tempo para bater perna, para ir lá fazer um agrado para a mãe do Maneca. Que bom que tu vai. Assim tu já leva isso para ela. E daí sim, na mesa, ela já puxa assunto. Vocês sabiam? Aconteceu aqui, o seu Jorge lá das Aranhas, ela busca um personagem de longe e conta uma história. Uma história, uma bruxa atacou o lobisomem, foi um despalpério, foi chamar a bezedeira, mas a bezedeira estava lá, fazendo um parto, lá no outro lugar. Não tinha ninguém, olha, foi uma loucura. E para desespero dele. E assim, e quando eles contam uma história, aparecem outras. E contam. Terminou a ceia, o rapaz, que devia ir lá se encontrar com os amigos, fica moado num canto e não vai, rapaz. Ah, não, mas eu estou cansado. Quer dizer, ela preferia que ele não fosse, porque diz que vem às 8, volta às 10. No outro dia, cansado, não rende nada na roça. Então, ao invés dela brigar, não vai, ela dá um jeito, cria um sistema, né, educativo que freia a vantagem do cara. Muitas histórias aconteceram assim, histórias que nunca aconteceram nada daquilo, mas daí tá. O rapaz disse: por que não viesse, o amigo? Nós te esperemos ontem, porque não viesses. Ah, a mãe contou que a bruxa está com o seu Jorge. Foi! Eles não sabiam também, eles ficaram todos espantados, que a mãe dele tinha contado. E essa história que ele contou ali acaba indo para as outras pessoas. E todo mundo acredita. Por que todo mundo acredita? Porque quem contou foi a mãe.
A mãe que contou. A mãe não mente. Por mentir é pecado. Então, muitas dessas histórias que a gente ouve até hoje foram criação das mulheres para dar um controle à gurizada, né? Assim. Então, tá. Mas, enfim, de qualquer forma, tudo que não tinha uma explicação lógica era coisa de sobrenatural. Qualquer coisa é culpa de sobrenatural. Então, nesse sobrenatural, tinha vários elementais, né? Como, principalmente a bruxa, o lobisomem, a mula sem cabeça, os boitatá, os curupiras, os caipora. Eles incorporam até elementos indígenas, né? Do sobrenatural. Os seres da floresta, os seres da noite. Então todas as histórias que eles ouviam, acabava sempre, uma pessoa ouvia de um jeito e já contava de outro. Né? Aquela história, a lenda urbana, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Isso é verdade. Isso não tem jeito. Assim como, né, eu acabei de... então, o Franklin Cascais, quando foi pesquisar essas histórias, mesmo ele não precisando ir, mas ele vai a campo, e cada vez que ele intercede na pessoa para cavar delas uma dessas histórias, ele percebe que as pessoas contam as histórias de boca miúda, a história partida, como se eles estivessem esquecendo as histórias. Foi da onde que ele, preocupado com isso, acaba colocando as histórias no papel. Inclusive usa a linguagem tradicional, a linguagem, né, popular assim, e fica aquelas histórias anotadas. Ele sabe que ninguém vai ler aquilo. Ainda mais que é uma leitura difícil, mas inteligente, ele vai fazer ilustração sobre cada história. Quem olha o desenho Viagem Bruxólica à Índia, quem olha aquilo, vai querer ler o texto. Isso foi muito inteligente, né? Tanto que a obra do Cascais é fabulosa, enorme, importantíssima, mas e a literatura oral é um fragmento, é mínimo, mas fala principalmente daquilo que as pessoas mais temem, que são as bruxas, né? Então, a força delas é tamanha, que dominou toda a obra dele. Se tu fala em Franklin Cascais, tu logo lembra da bruxa. Não lembra das maravilhas que ele registrou da nossa herança cultural, né? Tantas coisas. O trabalho no campo, o trabalho na pesca, as procissões, os folguedos, um monte de coisa, né? Importante. Mas a lenda das bruxas é um mínimo e elas dominaram, né? Olha o poder que isso tem, né? E é, no mundo, no fundo, o poder da mulher. Embora existissem bruxos, feiticeiros, ninguém fala neles. Tinha aí na ilha um poderoso. Tinha um poderoso que, quando a gente falava o nome dele, a gente se benzia. Era o tio Adão. Tio Adão, eles traziam gente enlouquecida, acorrentada, sabe? No fim, assim, ele só olhava, a pessoa voltava ao normal, ficava normal. O poder que esse homem tinha, né? E também são coisas que desapareceram. Eram poucas, isso eu ouvi falar através do Salim Miguel e do Franklin Cascais, sobre o tio Adão. E, enfim, ora... Ele era um benzedor? Hã? Ele era um benzedor? Era benzedor, era curandeiro, né? Mas a gente fala mais das mulheres, as benzedeiras. As benzedeiras, uma hora eles dizem que elas mesmas são as feiticeiras. Na verdade, para mim, elas são o antídoto das coisas maléficas, né? Elas são as defensoras, os escudos, são a arma contra a maldade, né? Elas que são esse poder. Geralmente,
A benzedeira também é parteira, né? E, enfim, tem gente que acusa elas como se elas mesmas estão sendo as bruxas. Que as bruxas nem sempre mal, né? Elas geralmente prejudicam quem não presta, que elas sugerem que não presta. Então sempre digo que é os beberrão, os mandrião, enfim. Eu gosto tanto de ouvir falar assim sobre as bruxas. Não, mas é uma coisa fascinante mesmo. Embora eu não gosto muito, não, tenho medo de ter, não sei se é verdade, se não é, porque a gente sempre diz esse mote espanhol, né? E eu não creio em bruxa, mas que elas ai. Pois é, aí deixa muita dúvida. Então, por isso, a minha avó dizia, se tiver que falar nelas, já que a gente não sabe, melhor rezar uma oração de defesa, né? Que é a tal da oração, para espantar o bruxedo. Sim, é interessante que ele usa 2 elementos. Um escudo de Salomão, um símbolo de Salomão, né? Um símbolo judaico, e uma vela benta na sexta-feira da paixão, que é o momento mais sagrado que nós temos. É a sexta-feira, né? Quando Cristo está morto e vai prometer a ressurreição. Então ele usa uma vela benta na sexta-feira santa e o signo de Salomão. E diz, 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua, salta demônio para o inferno, que esta alma não é tua, tosca, marosca, rabo de rosca, aguilhão nos teus pés e freio na tua boca. Por cima do telhado, São Pedro, São Paulo e São Fontista. Dentro da casa, São João Batista. Bruxa, tatarabruxa, não me entres nesta casa, nem nesta comarca toda. Por todos os santos dos santos. Amém. Amém. Assim, depois de rezar essa oração, a gente pode ficar mais tranquilo, que a gente está mais protegido, né? Que a gente nunca sabe.